Bom, gente, retomando aqui onde eu parei, já se passaram, sei lá, um bom tempinho, mas então, que eu estava falando de Drummond, aqui está o meu Drummond caindo aos pedaços, e eu já aproveitei e estava selecionando algumas coisas aqui para ler para vocês. Por quê? Porque o ideal mesmo é vocês lerem, e perceberem essas coisas, né, que o poeta diz. Nossa Senhora. Só não peguei aqui do primeiro livro, que é alguma poesia, porque eu já falei sobre ele em sala de aula, né? Depois, do embrejo das aulas, cadê o poema? Não, vou ler, na verdade, de Sentimento do Mundo. Porque já passou muito daquela coisa, assim, da explosão modernista, né? E aí ele começa, então, a baixar um pouco a poeira e vai se delineando cada vez mais, assim, no cômputo da poesia do Drummond, os seus temas preferenciais. Eu já falei algumas coisas para vocês, e de cada grande tema ele vai descendo cada vez mais, né? O lobinho está aqui atrás. Vai te deitar. Vai te deitar. O lobinho é um pastor alemão de 60 quilos. Então é uma coisa, por isso que eu chamo ele de monstro, para apresentar todo molhado. Não temos banhado, está muito calor, ele não sabe o que faz. Bom, bem, aí ele publica, depois de um certo tempo, claro, né, gente, senta a poeira, né, e aí os poetas começam a ver exatamente o que funciona, o que não funciona, aquela coisa de obrar, né, de construir, né, de erguer uma arquitetura, né, que faz parte de todo o processo de cada poeta, né, que ele vai seguindo o seu caminho, a sua verve, né, a sua dicção, na verdade, a sua dicção, como é que esse poeta fala. E num determinado momento, assim, a gente vai percebendo isso, né, à medida que ele vai publicando os livros. Em Sentimento do Mundo, eu queria ler para vocês um poema que já está mais ou menos delineado lá no primeiro livro, que é a Infância. Em Sentimento do Mundo, tem vários poemas aqui muito interessantes, mas eu vou ler um que é bem elucidativo disso que eu quero falar para vocês. Desse tema muito frequente, né, na poesia do Drummond, que é o desencontro. Mas não um desencontro porque as pessoas querem se desencontrar, mas pela impossibilidade do encontro. Isso é uma maneira diferente de pensar a coisa, né? Então, ele publica um poema, em Sentimento do Mundo, que é o livro, chamado Confidência do Itabirano. Esse poema depois alcança assim uma repercussão muito grande, tal, porque ele é muito interessante para quem especialmente para quem é mineiro. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Tabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Tabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Esse couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Esses dois versos, no final, se transformaram assim num clássico, né? Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Ele vai falar alguns personagens reais aqui, por exemplo, Alfredo Duval. Então, ele como um poeta muito inteligente, ele vai cruzar ao longo da sua poética, muitas vezes, personagens reais com os quais ele
conviveu, enfim, ouviu falar, ou pessoas da família dele, que são personagens reais, né, históricos, e ele vai tecendo mil imagens em torno desses recursos que ele está usando, né? Depois de José, que é um livro conhecidíssimo por causa do José, e José para onde, tararé, tararé, eu selecionei aqui um livro que eu gosto, um poema que eu gosto muito, que se chama O Boi. Vocês reparem, isso foi uma coisa muito interessante, assim, que eu fiquei pensando, quando eu comecei a fazer doutorado, isso no século passado, né, gente? 1900 de outubro. E eu me deparei, eu estava fazendo uma disciplina no doutorado, que era só sobre a poesia de Drummond. E, muita gente, na hora de fazer os ensaios e aquela coisa toda, muita gente escolheu esses livros mais famosos do Drummond e tal. E eu fiquei muito interessada com esse livro, se chamava Boi Tempo. Que é, olha só, gente. Está muito abaixo aqui. Mas não faz mal. É o cachorro. E ele vai juntar, vai dar o nome a uma série de poemas, de 3 livros, com esse nome sintomático, assim, Boi Tempo, é tudo junto, Boi Tempo, tudo junto. E eu fiquei muito curiosa com isso, né? Ele não fala em touro, ele fala em boi. Para nós aqui isso tem uma grande diferença, né? Mas, enfim, ele vai dar o nome para esse poema chamado O Boi. Ó a solidão do boi no campo, ó a solidão do homem na rua, entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó a solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga. Se a noite ou o sol é indiferente, a escuridão rompe o dia. Ó a solidão do boi no campo, homens torcendo-se calados. A cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Ó solidão do boi no campo, o navio fantasma passa em silêncio na rua cheia. Se uma tempestade de amor caísse, as mãos unidas, a vida salva. Mas o tempo é firme, o boi é só, no campo imenso, a torre de petróleo. É um poema sintético, gente, bem pequeno. Depois de uma fase anterior que ele vai fazer poemas longos e contando histórias e tal, poemas às vezes de 3, 4 páginas, como o Desaparecimento de Luísa Porto, é um poema que eu adoro particularmente. São 4 páginas de poema, né? De versos variados, de tamanhos variados e tal, E aí agora ele tem esse poema pequeno, que está no livro José, chamado O Boi. Eu vou ler de novo. Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem na rua, entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga, se a noite ou o sol é indiferente, a escuridão rompe com o dia. Ó solidão do boi do campo, homens torcendo-se calados, a cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Ó solidão do boi no campo, o navio fantasma passa em silêncio na rua cheia. Se uma tempestade de amor caísse, as mãos úmidas, a vida salva. Mas o tempo é firme, o boi é só. No campo imenso, a torre de petróleo. Acho que vocês entenderam o poema, né? Um poema que vai falar nessa condição do ser humano diante da, da urbanização e da modernidade crescentes e que vai separando as pessoas, né? E essa comparação muito interessante com o boi, né? O boi sozinho no campo. Bem, depois, mais adiante, ainda do mesmo livro, eu não vou ler todo, porque é um poema comprido, chamado O Lutador, e que ele vai ter, como todos os poetas depois, na verdade, depois do simbolismo e parnasianismo, todos os poetas vão se entregar a essa perquirição interessante sobre o seu ofício, né?
o ofício de escrever, o que é poesia, como se faz poesia, qual é o processo e tal. Em O Lutador, que é um poema comprido e curtinho, de versos curtos, começa assim: lutar com palavras é a luta mais dura. Entanto, lutamos, não rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento, um dia de vida. Deixam-se acariciar. Desculpem, troquei aqui. Cadê me perdi? Deixam-se enlaçar, tontas a carícia, e súbito fogem, e não há ameaça e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. As palavras. Insisto, sou alerte. Busco persuadi-las, ser-lhes-ei escravo de rara humildade. Guardarei sigilo do nosso comércio. Na voz, nenhum travo de zango ou desgosto. Sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado, sem roteiro de unha ou marca de dente nessa pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo da maior tortura. Parará, parará, parará. Aí vocês procuram o poema não terminou. E ele vai tecendo, então, os seus comentários sobre a palavra poética. O que é a palavra poética? Que não é a palavra do cotidiano. Aqui eu marquei também no mesmo livro, Viagem na Família, que eu já falei sobre esse assunto para vocês, esse tema muito forte para ele, que é o tema da memória, né? E aqui especificamente relacionadas nas relações familiares, que está lá naquele primeiro poema, Vai, Carlos, Segoste na Vida, o primeiro poema, né? Poema de Sete Faces, está repercutindo mais adiante na poesia dele. Ele vai falar no deserto de Tabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. No deserto de Tabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Não é o pai. A sombra do pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido, porém nada dizia. Não era dia nem noite. Suspiro? Voo de pássaro? Porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa, a montanha era maior. Tantos mortos amontoados, o tempo roendo os mortos. E nas casas em ruína, desprezo, frio, umidade, porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor. Há um abrir de baús e de lembranças violentas, porém nada dizia. No deserto de Tabira, as coisas voltam a existir irrespiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros. Meu anseio de fugir, mulheres nuas, remorso, porém nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família. Casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó traída com as escravas, rangendo sedas na alcova, porém nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, sutilmente nos empurrando pelo tempo e pelos lugares defendidos. Olhei-o nos olhos brancos, gritei-lhe: Fala! Minha voz vibrou no ar um momento, bateu nas pedras. A sombra prosseguia devagar, aquela viagem patética através do reino perdido. Porém, nada dizia. Vi mágoa, incompreensão e mais de uma velha revolta a dividir-nos no escuro. A mão que eu não quis beijar, o prato que me negaram, recusa em pedir perdão, orgulho, terror noturno, porém nada dizia. Fala, 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 puxava pelo casaco que se desfazia em barro. Pelas mãos, pelas botinas, prendia a sombra severa, e a sombra se desprendia, sem fuga nem reação, porém ficava calada. E eram distintos silêncios que se entranhavam no céu. Era meu avô já surdo, querendo escutar as aves pintadas no céu da igreja.
a minha falta de amigos, a sua falta de beijos, eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra o seu vulto, e nesse abraço diáfano é como se eu me queimasse todo de pungente amor. Só hoje nos conhecermos. Óculos, memórias, retratos, fluem no rio do sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe, para lá de 70 anos. Senti que me perdoava, porém nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Um poema longo e faz referências também ao primeiro poema, tá? Poema de 7 faces, né? Com o homem de bigode, lembra? É uma das estrofes mais interessantes. E ele faz uma relação interessante aqui no finalzinho, falando, né, da idade dessa criatura, 70 anos. 70 anos foi a idade com que Drummond começou a escrever Boitempo, a sua primeira biografia. Aí depois vem a consideração do poema, aí entra um livro chamado A Rosa do Povo, esse é famoso, né, por consideração do poema, a procura da poesia, a flor e a náusea, são poemas, o medo, são poemas assim, bem, bem dentro de um momento histórico muito conturbado, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, que é 1945, e que aponta também para uma certa esperança depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui, por exemplo, está Nosso Tempo, que também é um outro poema muito longo, que são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pares, 8 capítulos. Sugiro que vocês leiam. E ele, nesse longo poema, de 8, estou chamando de capítulos, é que eles vêm enumerados, né? E de onde ele tira essa forma de falar algo muito longamente e que tem a necessidade de dividir o poema em partes e enumeradas, são enumeradas com algarismos romanos, como se fossem capítulos. Isso é uma referência ao romantismo brasileiro, que vai trazer especialmente com Gonçalves Dias e Castro Alves, mas os demais poetas também, essa coisa muito forte de... Estava me lembrando do Álvares. O Álvares também tem um pouco isso de enumerar, de fazer essa divisão, né, do poema em partes constitutivas, como se fossem capítulos, mas o Álvares nem tanto. Agora, o Gonçalves faz muito isso, fez, né, porque já é morto, fazia muito isso, assim como o Castro Alves e alguns outros poetas. E ele vai recuperar essa forma de poetar, né? Não estou falando em conteúdo, estou falando em forma. Essa forma de poetar que é muito vinculada à poesia romântica, né? De colocar em partes, né? Mas como é muito longo, não vou ler tudo ele para vocês, né? Só o primeiro, então, que é o número 1. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens perdem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor do meu sono, luz dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam sentido, apenas querem explodir. Essa é a primeira parte do poema. E aí depois vem as 8, 7 partes subsequentes. Eu sugiro que vocês leiam, porque isso é uma lindeza, né? E aí vocês vão vendo também, apreciando o vocabulário dele.
Era um homem muito culto, não parecia, mas era um homem muito culto. E ao longo desse longo poema, ele vai, que é nosso tempo, ele vai, é, a cada parte desse poema, ele vai modificando o aspecto formal do poema em si. Versos livres, versos mais longos, versos mais curtos, uso de estrofes, monoestróficos, ou seja, poemas com uma estrofe única e tal, e é, vai tecendo uma série de coisas. Depois vem ainda de José, eu quero ver se eu acho o famoso. Eu ia ler um sonetilho para vocês. Vocês procuram, vocês vão encontrar. É um sonetilho muito interessante. Isso aqui que eu quero ler. Vocês conhecem naturalmente, né? É, esqueci como é que começa o poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem mais flores, minha terra tem mais amores, né? Já me esqueci. Mas vocês sabem que poema é esse, né? Canção do Exílio, um clássico, né? Do poeta romântico, Gonçalves Dias. E é um poema que é referência para tudo quanto é poeta. E a partir do modernismo, a gente vai ver muita, eu não vou dizer todos, sem exceção, mas a grande maioria dos poetas vão fazer paródias ou paráfrase desse poema do Gonçalves Dias. E o Drummond tem mais de uma, mas tem aqui, nesse livro chamado... Nossa Senhora, minha cabeça hoje está, gente, vocês me desculpem. Cadê o nome do livro? Perdi o início. José. José. Bom, tem aqui que eu vou ler para vocês. Então, vocês tenham em mente a canção do exílio do Gonçalves Dias. Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite. Seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo e fantástico, só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá longe. Bom, aí tem uma série de outros poemas aqui. Enfim, tem um poema, como é que se diz assim, como é que eu vou chamar? Um poema narrativo, né? Ou um pequeno conto com cara de poema. Aqui está o caso do vestido, que eu já falei para vocês em rimance, né? Ele faz muito rimance, isso. Ele conta uma história através de um rimance. O rimance são histórias da época medieval, né? Da poesia medieval, que contam histórias fantásticas, na verdade são narrativas, né? É, e ele faz indísticos, ou seja, estrofes de dois versos. Muito interessante. E por conta disso, são muito musicais, né? Intensamente musicais, os rimances. Onde é que vocês encontram muito essa coisa do rimance, por exemplo? Nas trovinhas nossas aqui no Sul, nos repentes nordestinos, né? Na literatura de cordel, vocês vão encontrar isso muito frequentemente. Essa poesia agora que tá saindo dos morros, né? E está chegando no asfalto, é, o rap, né? Vocês vão encontrar também traços, né, do rimance, que é uma forma poemática da época medieval. Tem aqui um outro poema, Morte do Leiteiro, que eu não vou ler para vocês, que eu já li isso 15 milhões de vezes, acho até que eu já li isso para vocês em sala de aula, mas vale a pena vocês lerem.
E assim ele vai indo com uma série eu acho que eu não marquei mais nenhum. Bom, a de Claro Enigma. O nome do livro, Claro Enigma. Uma antítese, né, gente? Se é claro, como é que isso pode ser enigma? Né? E se é um enigma, não pode ser claro. O nome do livro é Claro Enigma. Esse Claro Enigma, ele já é mais assim, perto dos anos 50, 60, em que retorna para a poesia brasileira o culto à forma. Uma forma ainda tradicional, né? Mas deixando um pouco de lado, na verdade, deixando muito de lado, essas formas mais relaxadas que começaram a aparecer bastante no modernismo brasileiro. Então, aqui nesse livro Claro Enigma, vai aparecer muito soneto. Tinha marcado aqui para vocês. Um boi vê os homens, eu já li o boi aquele para vocês. O boi retorna aqui, mas é um boi vê os homens. Não vou ler também porque ele é compridinho. Que eu marquei, mas vou ler então para vocês Oficina Irritada, que é um soneto. Depois tem o Opaco, que também é um soneto ao contrário, mas enfim. A gente vai ver então, de novo aqui, de novo, isso é uma obra dele toda, que eu acabei selecionando poemas que também têm esse cunho muito, que eu já falei várias vezes, né, da metapoesia, né? Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como o poeta vou usar a escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sobre o pé de couro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. A gente tem que ler mais de uma vez. Bom, o que mais que eu tenho aqui marcado? De mais ou menos o mesmo assunto. Está aqui o Quintanas Bar. O Quintanas Bar é um poema em prosa, né, que ele vai escrever para o Quintanas Bar, o bar do Quintana. Porque ele vai grafar como se faz a posse no inglês, né? Quintana, apóstrofo S, bar. Bar do Quintana. Então, vou ler esse, não vou ler o anterior. Um bar fechado há muitos, muitos anos e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro que eu nunca vira o poeta Mário Quintana. Tão simples reconhecê-lo, toda identificação é vã. O poeta levanta seu copo, levanta o meu. Em algum lugar, coxilha, montanha, vai rorejando amanhã. Na total desincorporação das coisas antigas, perdura um elemento mágico. Estrela do mar ou Aldebaran? Tamanquinhos, menina correndo com arco e corre com os pés de lã. Falando em voz baixa, nos entendemos. Eu de olhos cúmplices, ele com seu talismã. Assim me fascinam, assim me fascinavam outrora as feitiçarias da preta na cozinha de Picumã. Na conspiração da madrugada, erra solitário, dissolve seu bar, o poeta Quintana. Seu olhar devassa o nevoeiro, cada vez mais densa é a bruma de antanho. Uma teia se tecendo e sem trabalho de aranha. Falo de amigos que envelheceram ou que sumiram na semente de avelã. Agora voamos sobre tetos, a garupa da bruxa estranha. Para eludir a fome que não temos, pintamos uma romã. E já os homens sem província, espetala-se a flor aldeã. O poeta aponta-me casas, as de Rimbaud, a de Blake e a gruta camoniana. As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, ordenam-se em lenta pavana, e uma a uma, gotas ácidas, desaparecem no poema. E há tantos anos, será ontem, foi amanhã,
signos criptográficos ficam gravados no céu eterno, ou na mesa de um bar abolido, enquanto, debruçado sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta Mário Quintana. Gente, é tão linda essa homenagem que ele faz ao Quintana. É lindo, lindo, né? Bom, depois tem Morte das Casas de Ouro Preto, ele tem uma série de outros poemas. Eu sou muito suspeita para ler essas coisas todas, porque tem Os Bens e o Sangue, que também vai fazer aquela coisa que eu falei para vocês antes, né, dessa como ele tem muito a contar, ele tem muito a dizer, ele faz como se fossem capítulos, então ele vai separar os bens e o sangue, quer dizer, essa coisa de voltar ao seu passado mais que pretérito, mais que perfeito. E ele vai chegar a usar o português arcaico nisso, né? Porque ele retoma muitos anos antes. Depois tem encontro e logo em seguida a mesa. Ele vai falar do encontro com o passado, né? A figura paterna dele e tal e tal e tal. Então vocês têm aí, eu não vou ficar lendo. É um problema, né? Eu abro esses livros assim com os pais eu trabalhei tanto. O meu está cheio de anotações, cheio de coisinhas, né? Em Lição de Coisas, por exemplo, que é um dos livros mais para cá, né? Ele vai brincar muito com as palavras. E aí a gente vai ver assim como ele é genial. Ele faz em Lição de Coisas uma, uma releitura do concretismo, aí já pelos anos 56, 60, né? Porque ele foi extremamente cético em relação à poesia concretista quando surgiu e repudiava, achava aquilo um horror. Mas aí lá pelas tantas, ele como dizia o Bandeira, né, tô de concretismo até os rins, né? Ele vai refazer isso, né, as ideias do concretismo, o cara era genial, né? Ele vai brincar muito com as palavras em Lição de Coisas. Bom, então quem é o poeta Carlos Drummond de Andrade? Sinceramente, gente, eu não sei. Eu só sei que é um poeta que a gente começa a ler e não termina. Ele sempre tem muita coisa a falar, ele tem muita forma a mostrar. A gente sabe que os poemas do Drummond sempre foram muito trabalhados, né? Quer dizer, a obra do Drummond sempre foi muito um exercício intelectual dele, né? Na montagem dos poemas e tal. Isso não quer dizer que ele não tenha tido lampejos de inspiração, porque inspiração é outra coisa, né? O sentido do poema, né? É a ideia do que tu queres dizer, misturado com o sentimento que te dá, uma emoção que te dá ao pensar tais e tais palavras, ou simplesmente ficar pensando numa palavra e essa palavra fica encantada dentro da cabeça do poeta. Mas a obra é construção, volto a dizer, a obra é construção. Estou trocando as turmas, porque isso foi o que eu falei bastante na turma de poesia, estudos de poesia 2. Mas vale para vocês, que nós estamos falando de poesia, estamos falando de literatura. A obra literária, ela é construção, e é uma construção que muitas vezes as pessoas não se dão conta, às vezes no poema, porque tem essa imagem de que o poeta, não sei o que lá, mas é construção, o resultado final é uma construção. É erguer um edifício, né? Um edifício feito de palavras. E esse edifício tem que ter imagens. Através das imagens a gente chega nas ideias, né? Que estão dentro dessas palavras e no jogo entre essas palavras. Então, Drummond era um cara que fazia muito isso, né? Que tinha um apreço muito grande por isso. Ele era um sujeito muito cuidadoso com a sua poesia. Quando publicava, porque ele já dava como pronta. Enfim, é isso, minha gente.
Carlos Drummond de Andrade, ou seja, a chamada poesia de 30. Existem outros poetas, por exemplo, Vinícius de Moraes está mais ou menos nessa época, é, Cecília Meirelles. Nossa, Cecília Meirelles é um mundo à parte, né? É uma poeta de primeiríssima grandeza. Isso em cursos de literatura, nessa disciplina Estudos de Poesia, isso vocês vão ver isso, né? Façam essa disciplina, não comigo, porque eu já estou dando tchauzinho, mas certamente essas disciplinas serão reeditadas e tomara que vocês trabalhem com esse pessoal maravilhoso, né? Dessa poesia brasileira, especialmente essa poesia pós-modernismo, que a diversidade é imensa, cada poeta é um só. Outro dia eu estava me lembrando do Lúcio Cardoso, que eu inclusive disse para vocês lerem do Lúcio Cardoso um romance, né? Crônica da Casa, não sei o quê, da Casa Assassinada, mas ele foi um poeta também muito bom, muito bom, muito bom. E eu estava me lembrando disso também, porque agora acaba de sair, não saiu ainda, né? Está em pré-venda, a poesia completa de Adalgisa Neri. E ela é disso aí, ela é dessa época aí, né? E a gente sempre, quando fala de mulheres nessa época, a gente fala da Cecília, mas a Cecília não era a única, não. Tem muita gente, inclusive a Dalgisa Neri. E tem uma série de outras poetas também, é, que estavam criando nesse momento, e, por exemplo, Gilca Machado, ela nunca se entregou exatamente ao modernismo, né? Ela sempre permaneceu uma poeta simbolista, a Gilca Machado. Mas vai fazer uma poesia erótica muito interessante, muito, muito, muito interessante. E acho que morreu pelos 70, anos 70, 74, 75, sei lá. Fez um grande sucesso na época, mas como era uma mulher falando do corpo feminino, quer dizer, quando a gente fala assim em língua portuguesa, poesia erótica no início do século XX, pimba, a gente fala na portuguesinha, como é o nome dela? Flor Bela da Alma Espanca, que é algo deslumbrante. Mas a Gilca Machado não fica muito atrás, não. Ela tem um livro chamado Meu Glorioso Pecado, soneto, simbolista, né? Ambas simbolistas, não entraram exatamente no modernismo, né? Desse modernismo do século XX. Embora as duas tenham morrido no século XX, a Flor dela matou-se, né? E a Gilca morreu de velha. Não, de velha não, acho que morreu de coração, coisa desse tipo, mas já avantajada na idade. É poesia erótica, muito interessante, muito bom. Com o eu lírico no feminino, o que é muito importante. E isso fura muito o bloqueio, né? Então, é uma poesia erótica da mulher, do ser feminino, falando dos seus desejos e dos seus encontros e desencontros, e etc, etc e tal, com Eros, né? Num mundo dominado pela coisa masculina. Estou falando literariamente, mas no mundo real, no mundo fora da literatura também. Mas dentro da poesia, tu vê, vocês desculpem a intimidade, mas vocês vejam, a gente encontra, vocês vão lá nos manuais de literatura que eu disse para vocês irem para ver algumas coisas sobre Drummond. Num lá que outro vai aparecer o nome da Gilca, de página. Teve a fulaninha, Gilca Machado, que escreveu não sei o quê, que nem leram os livros dela. Mas as pessoas liam, outras pessoas liam. Ela fez um grande sucesso, foi um estrondo isso, né? Eu gosto muito de. Ela tem a Alma, tem uma série de livros, mas eu gosto muito de Meu Glorioso Pecado, que é de 1928. Então, mais ou menos nessa época aqui que eu estou falando para vocês, que eu comecei a falar nessa chamada Poesia de 30, esses dois poetas, que começam a explodir aí. E a Gilca também. Não é 30, é 28, mas dá praticamente o mesmo. Mas ela mantém a coisa do simbolismo, né? Da estética do simbolismo. Ela não. Mais adiante ela vai dar um passo. Agora, na verdade, se vocês pensarem, simbolismo e modernismo é uma passagem natural. Sair do simbolismo e aceitar, entrar, né,
nas questões do modernismo para a poesia, é uma coisa muito, a mim me parece uma coisa muito natural. Mas, enfim, isso aí é conversa para outras questões. Não vou aprofundar muito isso, porque isso quem vai seguir certamente vai ver isso no curso de pós-graduação, né? Essa relação do simbolismo com o modernismo, esse caminho, né? Que não é assim tão direto, mas é um caminho relativamente direto, né? Entre o simbolismo e o modernismo. Porque, na verdade, o modernismo não compra briga com o simbolismo, né? Nas querelas todas que aconteceram a partir da semana, compra briga mesmo é com os parnasianos, que eram rígidos, né? Mas, enfim, tá, isso aí vocês vão ver em outro momento. Então, eu termino aqui com vocês, lembrando isso, já muitos poetas, além desses dois que eu falei, sei lá, são tantos e tão bons, e cada um diverso do outro. Então, aí a gente já vê, a partir disso, a partir do modernismo, na verdade, não existe mais, não se tem mais uma estética única, né? Ou uma proposta estética única, dentro da qual todos vão se encaixar. Cada um é um universo. Isso tem a ver com a coisa da identidade, né? A identidade de grupo, a identidade do Brasil, a identidade nacional. Não foi à toa, volto a dizer, isso foi programado, a Semana de Arte Moderna foi programada no ano de 1922, porque faria, né, 100 anos, aquela coisa toda de 1822, que todo mundo sabe que não foi assim, não foi em 7 de setembro, foi mais adiante, mas enfim, fica a ideia. Então tem a ver com, e também com essas questões cada vez mais vultuosas e cada vez mais intensas do questionamento identitário a partir do indivíduo, né? O sujeito que se pergunta. Daí vem a poesia, a metapoesia. Cada poeta vai falar sobre isso, como é a poesia, o que ele entende por poesia, o desejo dele de realizar uma obra da sua poesia, qual é a sua dicção poética, a sua pessoal, particular e intransferível. Então, vocês vão ver um número muito grande, uma diversidade grande de caminhos poéticos, de realizações poéticas, ainda que os temas, os grandes grupos temáticos, são os mesmos para todos. Sobre o que a literatura fala em todos os tempos? É a mesma coisa. Né? Morte, paixão, morte e vida. Vamos fechar tudo assim, morte e vida. Tudo cabe aí dentro, né? Na poesia deles também. Então é isso, gente. Próximo vídeo, eu vou ver o que eu tenho para mandar para vocês de, como é que se chama isso? PDF, né? Para botar lá no grupo do Ava e vocês acompanharem o Romance de 30. Aí vamos, assim, pegar um outro caminho. Né? Vamos deixar a poesia, que é uma coisa, e vamos para a narrativa, que é outra coisa. Tá bem, gente? Um beijinho. Bom, eu não sei, eu aviso a vocês como é que vai ficar, desculpe, a minha situação. Eu não comecei, não tirei nem ainda a tipóia, gente. Estou com quase um mês já de cirurgia, nem a tipóia o Marcos não me mandou tirar, não me deixou tirar. Quer dizer, não posso dirigir, eu uso essa porcaria aqui 24 horas por dia, exceto no momento em que eu tomo banho. Também não vou tomar banho com isso, né? Porque isso aqui é uma esponja horrorosa, quente pra caramba. Então, eu tô com esse negócio aqui. Espero que agora, na próxima consulta, ele me libere desse troço. Pleno verão, e eu com um troço sei lá eu o que é isso, uma esponja, um troço quente. E nem comecei portanto, a fisioterapia, que aí também mas tudo isso passa, né? Tudo isso passa. E minha mãe me ensinava assim, quando tá muito ruim, assim, tem muita dor, não sabe o que faz, tu pensa daqui a uma semana, planeja assim, daqui a uma semana eu vou estar fazendo tal coisa. E às vezes funciona, às vezes não funciona, mas às vezes funciona. Então eu estou pensando semana que vem, quem sabe eu já estou sem esse troço horroroso aqui. Mas que me ajuda
barbaramente, né? Eu tenho que ficar com o ombro imóvel, não devo mexê-lo, né? Por conta das estruturas internas, enfim, o pino que ele me botou aqui, né? Enfim, essa coisa toda, né? E na medida do possível eu tenho ficado, né? Eu realmente, até é de estranhar, eu não tiro esse troço, durmo com isso, só tiro para tomar banho, para nada mais. Então, é uma coisa. Mas, enfim, eu quero dizer isso para vocês. Eu deixo o recado, então, no AVA, né? Se as aulas voltarão a ser presenciais, não nessa semana que vem, na outra ainda, tá? Se voltarão a ser presenciais ou se eu vou continuar ainda afastada por mais um tempo. Tá bem, gente? Mas, de qualquer maneira, eu pretendo colocar mais coisas aí para vocês. O próximo vídeo que eu quero fazer é sobre o romance de 30. Então, a gente viu a poesia de 30, agora nós vamos ver o romance de 30, que tem um comportamento diferente. Não tão diferente, mas diferente. Tá bem? E a gente vai mudar de gênero, nós vamos da poesia para a narrativa. Tá bem? Então tá, gente. Beijinhos para todos e bom fim de semana para vocês.